Que negócio é esse de Java para estar de ouro fino? É Ruby e Rails? Ô editor, tá errado isso aí, só? Uai, cara. Eu tenho que parar com esse negócio, com esses modão aí, senão vai queimar meu filme com a metralhada, né? Oi, o meu nome é Eustáquio Rangel, eu sou desenvolvedor de software. Aqui tem algumas informações de contato. Esse vídeo é parte de uma série chamada Arrails, onde eu apresento alguns dos recursos que implementamos de forma tão tranquila e rápida em Ruby on Rails que muitas vezes nós podemos ignorar algumas implicações dessa facilidade toda. Mesmo que você programe em alguma outra linguagem, por exemplo, Java, como nós vimos aí, né? Eu programo em Java também. Continua aí que nós vamos ter vários conceitos que são independentes de linguagem de programação. Ainda mais se você utiliza banco de dados. Um monte de gente utiliza banco de dados hoje em dia, né? Nesse vídeo nós vamos aprender sobre esse recurso que o Taquinho aqui vai contar pra gente agora. Eu fui numa palestra, e aprendi que é muito facinho usar esse tal de UID aí lá no Rails. Ah, Rails, você é bom demais, só. Desse jeito eu vou evitar aqueles lazarentos que ficam fuçando lá no final da URL, trocando lá os números, só para ficar xeretando nas coisas. Aí eu coloquei em todas as minhas tabelas lá, né? Facinho, né? Facinho demais usar isso no Rails. Ah, Rails. Meu Deus do céu, em todas as tabelas. Realmente é muito fácil utilizar o UUID. Cada um fala de um jeito, né? Mas a pronúncia dele vai estar por aí. Como chave primária nas suas tabelas do Rails. Antes de ver como fazer isso, vamos entender o que é esse tal de UUID. Ele vem de uma sigla Universally Unique Identifier, que é um identificador de 128 bits, são 32 caracteres ali hexadecimais. Ele é projetado para ser único globalmente, sem necessidade de coordenação central. Aqui vamos dar uma olhada aqui num exemplo de UUID. Tá? Temos o número aqui. E aqui vamos discutir para que ele foi criado. Ó. O que acontece? Nos anos 80 e 90, né, sistemas distribuídos começaram a precisar gerar identificadores únicos de forma independente, sem um servidor central distribuindo os IDs. Imagine assim, vários bancos de dados gerando registros simultaneamente. Os sistemas eram offline, que depois eles sincronizavam. Quem lembra de sistema offline, eu trabalhei muito tempo com sistema offline, até fazendo backup com disquete dentro de caixinha de isopor, para vocês terem ideia, né? E também microserviços que não poderiam depender de uma única fonte de IDs. Olha, tinha microserviços também na época. Bom, na verdade tinha algumas coisas parecidas, né, com o que a gente tem hoje, né? O autoincremento, você ter uma chave ali com um, 2, 3 e por aí vai, não funciona nesses cenários, porque diferentes máquinas gerariam IDs duplicados. Lógico que aí nós estamos falando ali das chaves primárias, né? Não adianta também você ter os bancos de dados ali desconectados e gerar um UUID aqui para cada um, sendo que, por exemplo, de repente eu tenho o mesmo CPF ali, tá? Então seria um jeito de você ter aquela chave única, mas nesses casos aqui a gente teria ainda que fazer uma verificação na hora de consolidar os dados. Mas a parte de gerar um identificador único, uma chave única, realmente ele quebrou e quebra muito galho para não deixar ter esses conflitos, né? Então, para que ele serve em cima disso que a gente comentou aí? Né? A gente tem a identificação distribuída. Né? Dois sistemas eles podem gerar, dois ou mais sistemas podem gerar UUIDs ao mesmo tempo, com a probabilidade quase zero. Mais para frente a gente vai falar aí da questão da probabilidade, né, de ter ali alguma repetição neles, é quase zero, mas é muito baixo, de colisão, tá? Um merge de dados, a gente pode combinar registros de diferentes bancos de dados ali, sem conflito de IDs, porque cada um gerou seu UID ali separadinho, como nesse caso que eu comentei ali de repente tem até o mesmo CPF, mas não tem o mesmo UID, entendeu? A segurança, eles são não sequenciais, e eles também não são previsíveis, então você não tem uma sequência ali para ir seguindo, e baseado em não ter essa sequência, você não tem a previsibilidade, meu Deus, previsibilidade da coisa, e você consegue adivinhar algum outro
número que pode vir ali na sequência ali do banco de dados, né? E é justamente o que acontece quando nós fazemos ali o autoincremento. E temos a portabilidade, né? Nós podemos gerar o UID na aplicação antes mesmo de salvar no banco. Você não precisa estar lá no banco, você pode gerar aí na aplicação. Vamos dar uma olhada aqui num gráfico rapidinho disso. E aí envolve também a questão da segurança, né? Trocando o autoincremento, que é o número inteiro, para um UUID, nós evitamos alguns casos clássicos. O IDOR, Insecure Direct Object Reference. O app ele não valida a autorização e confia só no ID da URL, então nós evitamos isso. Isso aqui é tema até para um outro vídeo. Nós evitamos o vazamento de informações do negócio. Seu competidor ele pode ver quantos pedidos você tem por dia ali, né? Só vendo os IDs sequenciais entre um dia e o outro, né? Então dá para dar uma espionada nisso aí. E também verificar, aí os dev quer morrer, né? Verificar a quantidade de usuário que realmente tem no seu super sistema que você já havia falado que tem milhares de usuários já e de repente não tem tanto isso, né? Então o chefe vai puxar a orelha lá dos recursos que estão sendo consumidos. E, lógico, em cima disso aí, o scrapping em massa, né? Nós podemos ter bolts ali que varrem todos os IDs e extraem os dados, porque eles são sequenciais. Você pega uma URL com um ID no final lá, 1, depois vai trocando para o 2, vai trocando para o 3, vai trocando para o 4, vai trocando para o 5 e por aí vai. Então, o UUID ele resolve essa série de questões de segurança, vamos falar assim. Isso aí é tipo um Joãozinho, amigo meu. O cara fala que tem mais de 1000 bois, metido. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Barra bois, barra 1, tá lá. Barra 2, tá lá. Vamos chegar lá no 999. Tá lá. Agora vamos no 1000. Ah lá, deu não encontrado. Ei, Joãozinho, papu dos infernos, sabia? Não, claro que você ainda precisa validar permissões ali no back-end, também algumas permissões que podem expor ou não determinado recurso. De repente o boi com ID 1000 não estava mais ativo, de repente aquela URL que ele estava consultando só mostra os bois ativos, né? Ou até ele excluiu o ID o boi de ID 1000, mas ele tem o 1001, o 1002, o 1003 e por aí vai, né? Então tem que ver se aparece ou não na lista. Mas o UUID ele adiciona uma camada extra de proteção contra esse tipo de enumeração e não deixa vazar informações e nem fazer, como comentado ali anteriormente, o scrapping, né? Quando se usa ali, no caso, esse exemplo aí dos bois aí do número incremental. Nós vamos ver como utilizar um UUID ao invés do ID ali na chave primária de uma tabela ali do Rails. Mas primeiro vamos entender como que esse código, como que esse número, como que ele é composto. Vamos pegar como exemplo esse UUID aí que começa com 55 e termina com 00 lá. Ele é composto dividindo ali os bits e os bytes dele em determinados comprimentos, né? Então a gente pode ver que, por exemplo, os 4 primeiros bytes ali, ele vai ser ali os 550E8400, lembrando que está em hexa, tá? Ele é um time low, a chave dele é o time low. Ela não tem sentido semântico, é somente entropia aleatória. Aqui entra uma parte bem importante, a geração de números aleatórios ali em cima do UUID, em cima não, para gerar o UUID é uma parte bem importante. Seguindo ali nos outros tokens, temos ali o time mid, que o anterior é o baixo, esse é o do meio, né, que é a continuação do anterior. Depois temos o high, do hike, e a versão do UUID. Ali ele diz que a versão são os 4 bits mais significativos, que eles indicam a versão. Eu já dou um atalho. O primeiro número, o primeiro caractere que você está vendo ali, naquele 41D4, o 4 indica que é a versão 4 do UUID. Depois nós temos ali aquele A716, que é uma sequência ali do relógio, que segue ali a variante ali da RFC 4122, e depois temos um nó ali que é aleatório. Então esse aqui é o jeito que é composto esse UUID do nosso exemplo. Eu já cantei a bola aí de como saber qual que é a versão, né?
ali do UUID, né? Aquele token ali do Time High Inversion, é sempre o primeiro caractere. Mas olha só, se você estiver utilizando o Ruby, como que dá para extrair ali com uma linha só ali, fazendo umas operações, umas bitwise ali, como dá para extrair a versão. Tá aqui nesse slide aqui. Ali quando eu falei do bit mais significativo, né, que o termo em inglês é MSB, né, é o bit mais da esquerda. Tá? Então, aí nós estamos falando de bit, nós estamos falando do byte, tá? Aí também tem o nibble mais significativo. Então, o nibble são os 4 primeiros bits. Então, a gente pega ali o bit mais significativo ali para descobrir ali qual que é o número da versão. O UUID, ele não é um número, como a gente podemos ver aí, né? Ele é um layout de bits com significado fixo. Então, a versão ela não aparece ali, ela é colocada lá de propósito, tá? Um ponto central que nós podemos ver ali é que ele tem uma parte randômica aleatória, conforme comentado, enquanto eu estava falando ali das chaves, dos tokens dele, né? Que junto com o resto do identificador que dá a garantia ali que ele não irá se repetir. Isso representa a parte fundamental do UUID, que mantém a consistência ali e a unicidade, ou seja, toda a parte única da coisa toda, né? Para a gente ter uma ideia, a quantidade de UIDs aleatórios aqui que precisam ser gerados para ter 50% aí de chance de probabilidade, né, de colisão é de 2,71 quintilhões. É coisa para dedéu, tá? Mas isso também tem um custo. Eles são 2 vezes maiores para guardar no banco de dados. Eles vão ocupar ali 16 bytes do que os big ints, que ocupam 8 bytes, ou seja, vão ocupar mais espaço ali no seu disco, tá? Mas vamos ver como que eles se comportam na prática. Vamos criar uma app Rails com uma tabela de usuários. Se eu vou ter uma tabela de usuários ali, eu vou chamar ela em inglês de users, e no model do Rails, seguindo as convenções do Rails, que a tabela é o plural e o model é o singular, nós vamos fazer um model chamado user e vamos utilizar o UUID ao invés de um ID sequencial. Nós vamos utilizar o banco de dados Postgres e vamos precisar habilitar uma extensão dele, a pgcrypto, para utilizar o UUID. Aqui eu não vou criar a aplicação aqui na hora, para ficar digitando código, para deixar o vídeo um pouquinho mais rápido, então eu vou colocar aqui um slide. Aqui nesse slide nós temos o primeiro comando, que é o Rails New, que eu chamei a aplicação do UUID Test. Eu vou deixar essa aplicação, que vai ter basicamente 2 modules e um concern, vou deixar disponível depois lá no GitHub. E estou indicando logo ali na criação da aplicação que eu quero usar como banco de dados Postgres. Aí depois eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar uma migration aqui. Para quem não conhece o Rails, uma migration é um patch que a gente aplica no banco de dados. Então nós vamos aplicando patches no banco de dados para fazer ele chegar num estado que nós queremos. Então qual que é o estado que eu quero aqui agora? Eu quero que ele ative a extensão pgcrypto. Isso aqui lá no Postgres vai dar um create extension nele. Com esse comando eu tenho esse arquivinho gerado embaixo ali, que ele gerou ali o enable pgcrypto. Eu posso dar o nome que eu quiser na migration, mas por favor deem nome que façam sentido, né? E ali na mudança a ser aplicada no banco de dados, eu vou habilitar a extensão pgcrypto. O terceiro comando ali do Rails generate, aí eu vou gerar meu model que chama user, que ele vai ter um nome que é uma string, tá? Eu poderia até deixar sem string ali, que ele vai ficar implícito, e vou falar para ele que a primary key, o tipo da primary key dele é o UUID. Tá? Aí o que vai acontecer? Ele vai gerar uma nova migration, vejam que é um novo patch para ser aplicado em cima do banco de dados, que vai ser chamado create users, que ele vai criar uma tabela chamada users, indicando que o ID dele vai ser do tipo UUID, ele vai ter uma coluna chamada name, a gente está colocando tudo em inglês, e logo depois as timestamps do Rails, onde ele já gerencia a hora de criação e a hora de atualização do registro. Ele criou 2 campos ali, o created at e o updated at. Ele já faz esse gerenciamento automático para a gente.
eu esqueci de colocar um comando aqui, que é o bundle exec rails db migrate, que ele vai executar as migrations, ele vai executar as migrações. E aí ele vai deixar o nosso banco de dados no estado que nós estamos querendo. Isso que nós executamos agora da migration vai gerar a seguinte tabela lá no banco de dados. Vamos dar uma olhada aí. Podemos ver que ali o Postgres utiliza a função gen_random UUID para gerar o UUID aqui no banco de dados. Ela está disponível naquela extensão pgcrypto, por isso que ativamos ela, né? E o Rails já reconhece, né, a função ali em cima da extensão. Para outros bancos de dados que não tem suporte para o UUID, se eu não me engano, a tabela é criada como string e é utilizado o método de UID lá do Secure Random, que é um objeto que nós temos em Ruby, para gerar lá o UUID, se eu não me engano, tá? Mas estamos vendo aqui no Postgres. Então vamos prosseguir aqui no Postgres e criar um usuário novo para ver como é que fica. Olha só, aqui eu entrei no Rails Console e para quem não conhece o Rails, nós utilizamos aqui o modelo com o método create e eu passo os parâmetros para que ele possa inserir no banco de dados. O ORM, né, que é o gerenciador que faz a tradução dos objetos, da linguagem orientada a objeto, para o SQL, já faz o insert automático para a gente. E olha só o objeto que ele criou ali embaixo. Dá para ver ali que no ID ele já criou um UUID com o name que eu passei ali em cima e as datas de criação e as datas de atualização. Então até aqui perfeito, ele está gerando ali no Rails ali com o UUID de boa. É como o Taquin falou, é muito fácil você criar uma tabela, um model ali no Rails utilizando ali o UUID. Mas aí nós temos um pequeno grande problema. O UUID, do jeito que foi feito ali, ele não favorece, ao menos nessa versão, nós temos versões diferentes, vamos comentar daqui a pouco, os índices monotônicos no banco de dados. Poxa, mas espera aí, o que são os índices monotônicos? Primeiro, a gente tem que saber a definição de monotonicidade, que é uma palavra um pouquinho difícil, né? Algo é monotônico quando ele só vai em uma direção, ou só cresce ou só diminui. Ou ele só vai para cima, ou ele só vai para baixo, ou ele só vai para a esquerda, ou ele só vai para a direita, ou ele só vai para frente, ou ele só vai para trás. Então, para algo ser monotônico, ele tem que seguir sempre em uma mesma direção. Então, os índices monotônicos são os índices onde os valores das chaves crescem ou decrescem, apesar que eu nunca vi decrementar, tá? De uma forma consistente e ordenada ao longo do tempo. O tempo é uma coisa bem importante nessa questão, tá? Sem pulos ou reversões na sequência. Então, na prática, o índice é monotônico quando os novos registros que são inseridos naquela tabela, a qual ele faz parte, eles são sempre inseridos lá no final da estrutura da B-tree do banco de dados, não no meio. Isso acontece com sequências autoincrementais. 1, 2, 3, 4, são monotônicos. Timestamps ordenados. Vocês viram o created at que nós temos ali? Então, aqueles timestamps, eles são sempre ordenados, eles estão sempre crescendo, eles não têm ali um valor menor, eles estão sempre crescendo na ordem que são inseridos, né? Ou qualquer valor que cresce continuamente ali no banco de dados. Por que isso importa? Quando a gente insere valores não monotônicos, como esse UID que nós acabamos de colocar ali, o Postgres precisa fazer o seguinte: encontrar a posição correta no meio ali da árvore do B-tree, potencialmente dividir as páginas ali lá no banco, fazer page splits, reorganizar os dados existentes, e isso causa uma fragmentação no banco e ali um certo ajuste que precisa ser feito em termos de cache. Olha esse exemplo aqui, ó. Comprei esse Motorhead lindão, as prateleiras dos vinis aqui. Onde que eu vou colocar? Vou tentar encontrar onde está a letra M e para ajudar na ordem dos lançamentos, né? Ah, deve estar por aqui, ó. Aí eu vou achei. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reorganizar, dar um page split ali no negócio ali, já tá. Vou ter que organizar o cache da coisa. Aperta para um lado, aperta para o outro. Opa, vamos ajeitar aqui. Aí eu vou conseguir colocar ele lá no meio. Agora ficou bom. Enquanto isso, eu tenho esse do ZZ Top, que é um vinil monotônico. Eu já sei onde eu vou colocar ali, ó. Bem no finalzinho. Rapidaço.
Então, o que que aconteceu ali? Quando eu compro um disco novo, digamos esse do Motorhead, eu preciso procurar onde estão os discos com a letra M, achar o lugar certo alfabeticamente, ou pior, até por data de lançamento, entre os outros do Motorhead. Tem amigos que tem toque, se não colocar na data ali dos lançamentos, dá um piripaque. Aí vou ter que empurrar os discos do lado para abrir espaço. E se aquela prateleira que está a letra M estiver cheia, eu vou ter que reorganizar tudo. Vou ter que chegar na prateleira lá do fundo, abrir espaço, empurrar os que estão para lá, tirar um pouco daquela outra prateleira, passar para essa e realocar tudo ali. Então, fazendo uma analogia ali, a prateleira física, aquelas divisões que estão ali na estante, são as páginas do banco. A prateleira não é infinita, ela tem um espaço que está limitado ali. Ela é dividida em espaços físicos, né? E cada espaço comporta uma certa quantidade de disco, né? No banco de dados é parecido. Os dados e os índices são armazenados em páginas, pages ou blocos. Cada página tem um tamanho fixo, por exemplo, 8 KB no Postgres. Parece pequeno, né? É pequeno. E cada página ali comporta um número limitado de entradas, assim como cada prateleira comporta um número limitado ali de disco, né, de vinil, né? No banco isso vira quando a gente precisa fazer toda essa reorganização ali. Page split, redistribuição de registro, desculpa, mais I/O, a gente está mais martelando ali o disco, né? E mais fragmentação. Então, ali a gente tem toda uma série de sequências que precisam ser feitas cada vez que chega um disco ou um registro novo ali que não seja monotônico. Um cenário feliz ali no banco de dados, o disco começa com um ZZ, poxa, vai ser o último. Ele entra no final da última divisão. Se a divisão acabar, cria-se uma nova inteira lá no final dela, né? Sem mexer nas anteriores. Então, no banco, isso é inserção sequencial. Quase nenhum page split, a gente vai mexer só na última lá. Escrita rápida ali e um cache eficiente, né? Por isso que os índices monotônicos são tão performáticos, né? Aqui nós vamos ver aqui uma comparação aqui no banco de dados com o vinil. Então nós temos o índice da B3, a prateleira de etiquetas ali da coleção de vinil, né? Eu não mostrei a prateleira de etiquetas. A página é a divisão física da prateleira. O page split é abrir espaço empurrando os discos. O índice monotônico é inserir sempre no final. A linha da tabela é um disco completo. E eu tenho um ponteiro ali, que é onde está o disco, né? A gente consegue ter ali uma anotaçãozinha para indicar onde que está esse disco. Nós já temos alguns índices monotônicos em Rails. Na verdade, temos bastante, né? Os exemplos clássicos, né? Eu posso ter uma tabela ali, sei lá, nós vimos usuários, posso ter uma tabela de pedidos. Que o pedido tem um ID. O ID é um inteiro autoincremental, ele é monotônico, ele é rápido para dedéu. Eu posso ter o created at, eu posso ter um índice em cima da coluna created at, que é monotônica, ela sempre cria, sempre criada um valor sempre maior. A não sei que você compre um DeLorean e volte para o passado, né? Mas o ID é um big int, né? Então ele vai crescendo. E o created at é um timestamp, ele sempre cresce, né? Então o que isso gera internamente? Pouquíssimos page splits no banco. Escrita sequencial, o cache do índice está sempre quente, ele está sempre atualizadinho ali. E um excelente desempenho em insert, porque toda vez que nós criamos um novo registro ali, ele vai estar sendo colocado ali no final, naquele campo ali, e vai estar sendo inserido bem mais rápido. Até a coordenação fica melhor. Então, quando nós fazemos ali, por exemplo, um order by created at desk, né, para fazer ao contrário ali, ele é bem rápido. Por quê? O índice já está ordenado. O Postgres, ele lê as últimas páginas. Eu pedi um desk, né? Ele não toca na tabela inteira. Então, isso fica rápido para chuchu, né? Se a gente colocar um limit 10 ali, por exemplo, um limit alguma coisa, ele ainda limita mais ainda e ele é bem rapidinho, né? Ele é extremamente eficiente se houver um índice ali. Sem índice, vai ter sorte em memória no banco, um scan pesado, de repente a tabela inteira, Deus me livre, guarde full scan table, pelo amor de Deus, gera sofrimento, né? E qual que é um exemplo de índice não monotônico, né? Onde o bicho pega, né? Acabamos de ver ali, do jeito que nós fizemos, um UUID versão 4, de novo, guarda esse negócio da versão 4, porque eles chegam em ordem aleatória, aquilo é totalmente aleatório, as inserções acontecem no meio do índice.
Aí o que o post precisa fazer? Ele precisa dividir as páginas, realocar as entradas, ele gera fragmentação, né? Então, por exemplo, aquele do Motorhead. Chega um do Motorhead e depois já tem os ZZ Top, né? Tem que empurrar metade da prateleira para lá, né? Então o insert começa a ficar mais lento, o índice cresce mais do que deveria, nós temos ali um cache menos eficiente, tá? Ah, mas não faz sentido para isso do banco, que é algo que, tipo assim, que dá para comparar lexicograficamente, né? Então aí a gente está pensando, por exemplo, eu tenho um CPF, o CPF sem uns pontos é basicamente um número. Daria até para guardar como um número nesse caso, né? Se a gente pensar em termos de ordenação. O problema é que a monotonicidade não é somente sobre o valor em si, né? É sobre previsibilidade temporal, a relação entre o valor e o tempo da inserção. Então, por exemplo, a gente estava falando ali dos UUID, que tem que fazer tudo isso aí. De repente eu tenho ali um CPF. Eu posso guardar o CPF como um número. Ele vai ser monotônico. Não. Importa o momento e o valor que estão sendo inseridos. Se você tiver o número 8 ali, imagina um CPF começa com o número 8 no índice, e aparecer um 7, ferrou. Porque eles não vão crescendo um atrás do outro. Por isso que os altos incrementos garantem sempre que o índice é monotônico, porque sempre o valor inserido é maior do que o anterior, entendeu? Assim como as datas e as horas, né? Então, leva em consideração isso, não é somente sobre também só o tipo do dado que está ali. De novo, esse exemplo do CPF, ele poderia ser indexado, é um inteiro e tal, mas não, para o índice ser monotônico, ninguém garante para você que a hora que você estiver inserindo ali os CPFs, não vai vir um número menor do que os outros que foram inseridos antes. Aí tem que fazer toda aquela coisa de novo lá dentro do banco, tá? É tipo aquelas sluts que nós põe lá no projeto. Aquelas o quê? As sluts, sô. Aquele trem que fica lá no final da URL, lá, uai. Tá doido? Aquilo lá é chamado de slug. Isso que você tá falando é outra coisa. Deixa eu ver aqui no dicionário. Cadê? Ih, rapaz. Então, por isso que deve ter dado problema naquela firma que eu prestei serviço lá na Inglaterra. We need sluts for this project. I'm sorry. Are you mad? Isso explica muita coisa. Depois não foi uma experiência muito boa para todos os envolvidos. Barbaridade. Mas sim, a slug é parecida nesse caso com o CPF. O valor do início dela tem que ser garantido que ele vai estar sempre maior na comparação com o anterior, de forma crescente. Aí sim ela seria monotônica. Lembrando que são comparadas lexicograficamente. Então, isso aqui não vai valer. Mas isso aqui funciona. A slug pode ser amigável, mas o índice precisa ser previsível. Não confunda aí o UX com física de dados, tá? Pelo amor de Deus. A slug não carrega tempo. O ID carrega tempo, né? Com um padding fixo, o banco nunca também se confunde ali. Então, como a gente utiliza bastante slug, né? Se você quiser criar um índice com slug, tenha cuidado ali para deixar ela também monotônica. E é aí que entra o UUID versão 7. Né? O bom é que ele tem versões, né? Essa que a gente estava vendo até agora é a versão 4, como deu para a gente ver ali nas chaves, ali nos tokens dele, né? Vamos dar uma olhada agora na versão 7, onde o início do UUID ele não é aleatório, e sim ordenado por tempo. Ou seja, se o início dele é ordenado por tempo, estamos chegando no monotônico ali, né? Isso significa que o UUID versão 7, eles crescem com o tempo. Os índices ficam quase todos monotônicos. Tem um pequeno detalhezinho, a gente vai falar no final. O bulk insert fica previsível. A B3 agradece. Falando no bulk insert, dá para fazer outro vídeo só falando disso, tá? E fazendo as comparações aí com a versão 4, ele era totalmente aleatório, o índice sofria, tinha um page split constante e péssimo para bulk insert. De novo, bulk insert em outro vídeo.
comparando ali com o UUID versão 7, ordenado por tempo, a inserção sempre no final da árvore, né? Ele é cache friendly, ele é amigável para o cache e ele é excelente ali para os bancos agradecem aí. Vamos dar uma olhada como que é composto aí um UUID versão 7. Olha só nesse carinha aqui, ó. Olha como que ele é dividido. A gente tem ali o Unix, a timestamp logo lá no começo, depois nós temos ali a version, tem um token randômico, a variante, e a version, pode olhar que já tem um set ali, ó. A variante e o outro randômico, tá? Então nós temos aí vários bits da parte aleatória, mas lá no começo a gente sempre tem ali um timestamp. Nós temos 48 bits de tempo, 74 bits de entropia. Ainda ele é extremamente ali seguro nessa parte aí de ele não ser, não repetir, tá? Mas agora ele é ordenável. E o legal é que dá até para a gente descobrir a data e a hora dele. Vamos dar uma olhada nesse códiguinho aqui, ó. Aqui em Ruby, eu tenho o UUID, eu removo os hífens ali e pego os 12 primeiros caracteres hexa, né, os 48 bits, vou converter para um inteiro e vou converter para uma time. Então, em cima do UUID versão 7, a gente consegue saber a data e a hora exatas ali que ele foi gerado, né? Aqui nós temos o resultado ali no final. Essa versão ela sacrifica um pouco da aleatoriedade do UUID para ganhar algo muito mais valioso, a previsibilidade, né? Então ele parece perfeito ali para a utilização monotônica, mas como que o Postgres suporta, e se ele suporta, né, como nós vamos ver aqui, esse tipo de coisa? O Postgres tem suporte para o UUID versão 7 com a função nativa UUID v7, a partir somente da versão 18. Tem até uma função chamada UUID underline generate, eu não vou falar os underline, generate v7, mas disponível somente na extensão PG UUID v7, que tem que ser compilada na mão. Em várias distribuições Linux aí, não tem pacote dela ainda, né? E ela tem que ser instalada ali compilando o código-fonte. Ela está disponível a partir do Postgres lá do 14 para cima. E ela é utilizada em alguns apps como o Supabase, né? o Neon, o Crunch, etc. E em timescale setups modernos. Mas ainda ela tem que ser instalada, ainda mais customizada. Ou seja, ainda fica um negócio meio flutuante, até por isso que ainda não tem suporte, talvez, ali no Active Record. Mas apesar que já começaram algumas discussões sobre isso. Né? Já começou a ter discussões em cima de suportar a versão 7 ali, do UUID ali no Active Record e consequentemente no Rails. Até pensei em fazer um patch, talvez, vamos dar uma olhada, mas já tem uma discussão sobre isso, né? Vejam que além dessa extensão, né, a gente tem que levar em conta também a versão do banco, ou seja, o adapter do banco precisa levar em conta essas duas variáveis. Então vamos ver como que vai performar isso ali como que vai ser implementado ali no Active Record. Vou verificar a versão do banco, é tranquila, etc e tal, né? Mas aí tem que ver se vai precisar da extensão mesmo ou se vai utilizar aquela funçãozinha ali, o UUID v7 ali no Postgres, né? E como que a gente pode utilizar ali a extensão ali o UUID ali no Postgres? Daria para utilizar pedindo, no caso de ter instalado ali a extensão, daria para utilizar, nesse caso aqui que eu vou mostrar um model novo chamado Person, e de acordo com as convenções do Rails, né, que vai gerar uma tabela chamada People, e eu vou passar ali a função UUID generate v7, levando em conta que já está com a extensão instalada, tá? Ou a gente pode também, se estiver ali no Rails não, no Postgres 18, a gente pode utilizar a UUID v7, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no como que faria isso aqui na tabela também, aqui na migração do Rails. Vejam que ali, a hora que eu estou criando a tabela lá no Rails, eu passo que o campo ID dele é um UUID e eu passo o que vai gerar o valor default, de onde que ele vai pegar
o valor default ali daquela coluna, tá? Então eu passo alguma das funções ali do Postgres. Mas dá para a gente utilizar de uma forma também que não depende do banco, né? Então, de repente você fala, poxa, tá extensão para lá, extensão para cá, versão do Postgres, etc e tal. Nós vamos criar dessa forma aqui agora, e vamos especificar o código para utilizar o objeto secureRandom do Ruby com a função UUID underline v7 para gerar o UUID do ID da tabela. Então, o que nós vamos precisar fazer primeiro? Nós vamos criar uma migration Rails que nós vamos especificar que o que vai gerar o ID dela, desculpa, da tabela, vai ser nulo, vai ser um nil. Para quê? Para ele nem tentar fazer isso via banco, porque nós vamos fazer via código, senão ia dar um overhead ali. Ele ia tentar fazer via banco e via código, vai ficar meio lento, né? Então esse é um ponto bem importante, para a gente não tentar fazer a mesma coisa duas vezes, tá? Mas pera lá, agora já que nós está gerando string aí, não compensa colocar ele como string lá na tabela, em vez do campo especial lá de UUID? Não, eu vou explicar por quê. Vantagens do tipo UUID nativo lá do banco. Storage, ele vai ter 16 bytes versus 36 bytes se for aquelas strings com os hífens, né? Mais do que o dobro de economia. Os índices vão ficar menores, menos espaço, carries mais rápidos, né? Validação automática, o Postgres vai validar o formato, ele vai rejeitar qualquer string mal formado ali, tentando ser um UUID. As funções nativas também podem usar operações e funções, operadores e funções específicas do UUID ali dentro do banco de dados. E as comparações mais rápidas, né? Vai comparar bytes ao invés de strings, ele fica bem mais rápido. Bom, beleza, então nós deixamos ali como UUID no banco e vamos colocar esse código aqui dentro do modelo. Esse código, o que ele vai fazer? Ele vai, basicamente, antes de criar o registro, ele vai colocar o ID corrente do registro como o Secure Random e o UID v7. Ele vai pegar direto do Ruby. Ou melhor ainda, para vocês que conhecem Rails, para quem não conhece Rails, nós conseguimos extrair comportamentos ali da camada do model, da camada dos controllers, utilizando ali o dry, né? Don't repeat yourself, que ele vai fazer algo reutilizável. De repente a gente está reutilizando esse tipo de comportamento em várias outras tabelas, né? Então nós extraímos para um concern. Um concern é um módulo que nós vamos incluir ali dentro do nosso model e que vai fazer que ele receba aquele determinado comportamento. Então aqui no modelo do person, que eu acabei de criar, eu coloquei ali o include UID v7, ele vai incluir o módulo e a partir desse momento está sendo criado um UUID v7 direto ali em novos registros do banco de dados, direto ali pelo Ruby, sem passar pelo Postgres, tá? Vamos criar um novo registro com isso para dar uma olhada. Olha que legal. Aqui deu para ver que funcionou. Olha só a versão dele lá. Está a versão 7, né? E podemos fazer aqui o cálculo, extraindo a data e hora, mostrado anteriormente, né? Perfeito, legal. Ali, ó, já está formatado, levando em conta a time zone corrente. Legal. Agora, que tal executar uma comparação dos dois modelos aí, dos dois módulos que nós temos? O user, que está na V4, e o person, na V7. E comparar como cada ID se comporta. Nós vamos criar uma task aqui no Rails para popular ambas as tabelas com 10 mil registros. Para fazer isso, essa task já está ali bem definidinha, nós vamos rodar ela com benchmarks medindo cada uma delas. E aqui fica uma dica, a partir da versão 4.0 do Ruby, os benchmarks foram removidos da standardlib, tá? Antes eles vinham lá dentro já. Então agora nós temos que instalar uma Gem para que eles funcionem. Então nós vamos colocar aqui no app do Rails, no Gem File, nós vamos colocar a Gem Benchmark. Vamos dar um bundle install, não vou nem mostrar aqui, né, mas precisa fazer isso aqui. E vamos colocar ali um código para popular e medir a performance dessas duas versões, tá? Rodando ele vai demorar um pouquinho ali com a tarefa, mas depois vai dar um output para a gente. Foi basicamente 4 segundos de diferença aí
Então é bem interessante, começou bem interessante essa parte do comparação do 4 com o 7, hein? Mas vamos levar em conta o seguinte, que esse computador que eu estou testando aqui tem 12 cores e 32 GB de RAM, que volta e meia alguns servidores aí que a gente roda os bancos de dados não poderão ter, e também um dos grandes ganhos das consultas ali que nós vamos fazer no banco não vem necessariamente ali da inserção, apesar que tudo leva a crer que ele vai estar indo lá para o final da prateleira, né? Mas nas consultas com order by, com limit e em dados recentes, né? Onde os índices ali monotônicos fazem toda a diferença. Mas vamos brincar um pouquinho com isso. Eu vou verificar os valores dos buffers e do cache aqui no Postgres. Então vai aparecer aqui, ó, estou com 4 GB e 128 MB. Vamos alterar o tamanho do cache para, digamos aí, 1 GB. Né? Então vou reduzir ele e vou rodar o benchmark novamente. Tá? Agora ficou até menos diferença, né? 2 segundos de diferença. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar no Postgres 18, rodando num container Docker, e utilizando a função UUID v7, só para a gente dar uma olhada como é que tá, né? Para ver se ele vai ter alguma diferença. Eu vou comentar lá no concern, eu vou comentar o concern, desculpa, ali para não incluir o concern, e vou alterar ali na migration, lógico, vou ter que dar um rollback na migration, e vou alterar a migration para utilizar a função para ver de novo, para ver o que vai acontecer. Verificando aqui no banco, nós podemos ver que ele está usando a função, a UUID v7, e agora a função nativa. E eu vou rodar o benchmark novamente. Tá? Olha só, também não deu uma diferença, agora caiu para um segundo e meio, né? Não deu uma diferença tão significativa na inserção. Ou seja, utilizando o código via função nativa fica parecido. Né? Parecido com o que a gente fez lá utilizando o Secure Random do Ruby. Mas tem uma diferença boa ali depois com updates, deletes e até selects quando a gente fala de índice monotônico. Tá? Na inserção aqui não foi uma coisa muito violenta. Eu vou retornar o banco aqui para o banco local, não aquele do container. Eu já voltei as configurações que ele estava lá do cache, tudo certinho. E vou verificar mais umas coisas interessantes. Primeiro, vamos criar uma task para benchmark. Esse código aqui está grandão, né? Mas eu vou depois disponibilizar ele lá no GitHub. O que essa task aqui vai fazer? Ela vai medir aqui com o Explain Analyze, primeiro, um select, usando em consideração ali a coluna Created At, com um limite de 10, ou seja, ela está pegando os últimos ali 10 registros que foram inseridos. E depois ela tem outra task que ela faz uma análise na fragmentação dos índices. Beleza, vamos rodar a primeira parte ali daqueles benchmarks. É a primeira ali fazendo o select com o order by e o limit, e vamos rodar com o explain. Olha só, aqui tem o resultado do que foi executado ali. Vamos analisar primeiro ali essa primeira consulta que nós fizemos. Usando a versão 4 do UUID, nós tivemos ali um shared hit de 144, tá? E tivemos ali no planning, isso nos buffers, e no planning nós tivemos um shared hit de 52. Vamos dar uma olhada agora, logo embaixo ali, do UUID v7. Ali nós tivemos um shared hit de 94, que foi 35% menos ali no índice. Tá? E ali no planning, nós tivemos ali 46% menos. Tá? Então, isso aí é a cacetada que levou ali no banco de dados. Então, ele reduziu ali toda essa parte aí dos shared hits na parte ali do UUID v7. Ali na análise ali, nos buffers de execução, ele leu 50 páginas a menos, né? A fragmentação é menor no V7. Os dados são mais compactos e são menos páginas para ler, né? Aí nos planning buffers, ele usou 24 páginas a menos no planejamento, 52 versus 28, e o planner consegue ler os metadados do índice de uma forma mais eficiente. O índice é menor, porque o catálogo é
é mais compacto. O tempo de execução ali, ele foi meio que parecido, né? Vocês viram que no V4 deu até menos, né? Porque o dataset é pequeno, 10 mil registros. Está tudo em cache, shared hit, sem o disk I/O. O sort de 10 registros é instantâneo, mas em produção com milhões de registros e sem tudo ali em RAM, né? Na memória RAM, esses 50 buffers a menos fazem muita diferença. Outra coisa que aconteceu foi que teve um sec-scan em ambos. O Postgres optou por varrer a tabela toda. Ai, meu Deus. Ao invés de usar o índice. Até porque não tem um índice na Created At, né? Mas dá uma olhada no custo ali. No V4 foi 241 e no V7 foi 194. O V7 é bem mais barato. Como não tem um índice na Created At, vamos criar um índice na Created At e rodar novamente. Aproveitando que esse atributo Created At, ele é monotônico, ele sempre vai crescendo, tá? Então nós vamos fazer aqui uma migration nova no Rails. Estamos adicionando ali os índices ali, tanto do users quanto da people, para ser justo, né? Comparar os dois. E vamos rodar novamente aqui, verificando aqueles 10 últimos registros. Tá? Agora a diferença caiu mais. O índice com a Created At, o custo dele ficou 50% mais barato. Ali nos buffers de execução shared hits, ele ficou com 3 páginas ali, ó, ele ficou com 25% a menos. Nos planning buffers, ele ficou com 43% a menos. Isso significa que o Postgres sabe que o índice do V7 ele é melhor. O custo dele de 367 vezes 729, o Planner detectou que o V7 é muito mais eficiente. O índice monotônico é mais previsível para o Planner. O Planner é muito mais barato no V7. 68 páginas versus 39 páginas, quase metade ali, né? O índice ficou bem compacto. O índice compacto é uma coisa interessante para o banco de dados. Ele não é esparso ali, né? Os metadados são menores, o planejamento é mais rápido. A execução ali ficou parecida, por enquanto, né? O dataset é pequeno, tem 10 mil registros, pegou ali apenas 10 resultados, né? Mas a diferença, 10 últimos ali do limite, né? Mas a diferença de custo entre eles, com certeza ela vai explodir em datasets maiores, né? E aqui nós podemos ver aqui um resuminho da coisa dessa última comparação. Ali o Postgres sabe que o índice do V7 ele é melhor, né? O custo que ele cai ali pela metade. Em produção com milhões de registros, isso é a diferença entre segundos e milissegundos ali, vai dar uma diferença boa. Legal, agora vamos avaliar a busca por ID. Dá uma olhada como é que ficou. Ficou igual, basicamente. Mas por quê? A performance é idêntica porque é esperado isso ali no banco, porque a busca pela primary key é sempre O-log_n ali nas B-trees. Ambos ali utilizaram as 3 páginas, né? A mesma estrutura, tem a mesma estrutura e tem a mesma eficiência. Não tem vantagem no V7 aqui porque a busca direta por ID, ela não se beneficia ali do índice monotônico, né? Ali, pelo menos ali no select. A gente já sabe o ID exato, então vai direto para aquela folha ali da árvore, ele vai direto lá para onde está, né? Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos analisar os índices ali com a outra task, o outro pedacinho ali da task que está dentro daquele arquivo, né? A outra task que está dentro daquele arquivo, para falar a verdade. E olha só as estatísticas dos índices aqui, ó. Aqui tem uma diferença meio brutal na coisa, né? O índice do V7, ele está muito menor, ele está 34% menor do que do V4. Tá? Então a gente tem ali quase ali 2 megas ali de economia em apenas 10 mil registros, né? E isso é exatamente o que nós estávamos esperando, né? O índice do V7 ele é monotônico, ele é sequencial, ele tem menos fragmentação. Veja bem, a fragmentação dele está reduzida. O índice é mais compacto, né? Ali do V4 ele é aleatório, fragmentado, então ele tem um índice que tá inchado ali, né? Então, se a gente pensar assim, se com 10 mil registros a gente economizou ali mais ou menos 1 MB 800, imagina com 10 milhões de registros, né? Então a gente vai ter quase 2 GB de economia só no índice primário.
Então, aonde que o UID V7 ganha? No tamanho do índice, que é 34% menor, nos buffers ali nas carries temporais, né, 35% menos páginas, nos planning buffers 46, desculpa, por cento menos e no custo estimado. Então ele ganha de lavada ali. Onde que ele é igual? Na busca pela primary key e na inserção, que a gente tem uma diferença pouca, mínima, mas ainda tem, tá? E beleza, então a gente pode utilizando o UID V7 ali direto, então, né, seja ali com a funçãozinha do banco, seja com o Concer, etc e tal. E se for com o Concer, a gente vai entrar num ponto interessante aqui, porque nós estamos gerando código ali via Ruby, tá? Tanto um como o outro, a gente está com quase, lembra lá, eu falei lá no começo do vídeo, quase um índice monotônico puro. Por que quase? Tem um bem pequeno detalhe. O UUID V7, ele usa o timestamp em milissegundos por padrão. E o que acontece se a gente tiver uma repetição muito grande, gerar muitos deles no mesmo milissegundo? Eles podem não ficar em ordem crescente, porque a parte aleatória deles pode fazer um que foi gerado depois parecer que seja o anterior. De repente, ele gerou esse aqui maior e esse aqui menor, porque ele foi gerado no mesmo milissegundo. Eles estão ali pau a pau um com o outro. Então, isso pode dar um probleminha aí na parte monotônica do UUID V7, tá? Se a gente estiver utilizando ali o código em Ruby, no Secure Random na UUID V7, nós temos uma solução para isso. Nós temos ali um parâmetro que podemos passar, que é um extra timestamp bits. O que esse cara faz? A gente pode adicionar até 12 bits extras de timestamp na hora de gerar o UUID para dar mais precisão temporal. Só que aí a gente sacrifica a parte aleatória do UUID. É um trade-off clássico. Se a gente decidir passar ali mais bits de timestamp, mais bits extras, nós vamos ter mais ordenação. Aí sim eles ficam monotônicos de uma forma perfeita. Mas vamos ter menos a parte aleatória. Mesmo assim não vai ter clash ali, muito difícil ter. Mas se a gente colocar menos bits de timestamp, nós vamos ter ali menos ordenação e mais parte aleatória, tá? Mais entropia sendo utilizada ali. Lembrando que, para isso, nós temos que estar com os servidores todos sincronizados. Use ali o UTC, ele exclui o leap seconds, né, segundo bissexto, né, ele pode voltar no tempo. Mas usa um servidor NTP com um leap smear para distribuir o ajuste gradualmente, e todas as máquinas ali envolvidas têm que estar sincronizadas ali no mesmo servidor, tá? Na mesma hora ali da coisa, né? Lembrando que aí é o seguinte, nós temos esses até 12 bits de timestamp que nós podemos aumentar a parte aleatória aí, tá? O default da função é usar zero. Né? Por que ele está usando zero? Ele só usa 48 bits ali de timestamps em segundos, sem os bits extras. Se você colocar mais 12, vai ficar com 60 bits. Então, aumenta ali o aleatório, né? Na prática, significa que ele com o zero é a máxima aleatoriedade da coisa, né? Mas menor garantia de ordenação perfeita em geração de alta frequência. Veja que estamos falando aqui de alta frequência. E com 12 ali no extra timestamp bits, vamos ter aí melhor ordenação temporal, até 4.096 valores únicos por milissegundo antes de começar a parte aleatória ali, ideal para o caso de alta concorrência, né? Mas isso é uma coisa muito específica. Mas a linguagem Ruby optou por priorizar a parte aleatória por padrão, deixando a precisão temporal extra como opcional, um opt-in. É uma escolha conservadora e segura ali, né? Mas se você tem muitos e o UUID V7 gerado no mesmo milissegundo, talvez compense adicionar alguns bits extras. Ufa, mais de 50 minutos de vídeo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado monótono.
e aproveitado mais informações aí sobre os índices monotônicos, o UI de V4, o UI de V7, o Postgres e o Ruby on Rails. Né? Como é a intenção dessa série de vídeos, é tipo, não saia colocando as coisas aí no teu projeto Ruby on Rails só porque é fácil colocar. Pondere elas. Veja onde que é necessário, veja a implementação correta. Gasta um tempinho ali no negócio, tá? Se você gostou do vídeo, dá um likezinho aqui para a gente, para fortalecer o canal. Se inscreva aqui no canal, faça aí comentários, mostre o canal para aquele seu amigo nerd que gosta de desenvolvimento de software, né? Pois eu tenho mais um monte de vídeos aqui para produzir e agora eu acho que eu abri porteira para acima dos 20 minutos. Comenta aí se você gostou, se não gostou de um vídeo mais longo, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo.